pessoas! Bem-vindos a mais um programa Emocionalmente Sã, falando de saúde mental de uma forma descomplicada. Eu, Priscila Braga. E eu, Simone Trindade. Hoje teremos uma entrevistada mais do que especial, Edela Nicoletti. Seja bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui conosco. A Edela é psicóloga clínica, a Edela é diretora-geral do CTC Veda, especializado em terapia cognitivo-comportamental, sócia-diretora da DBT Brasil, supervisora clínica, professora, autora de alguns livros, mãe, mulher, essa mulher fantástica, essa pessoa fantástica que hoje está aqui com a gente. Bem-vinda, Edela. Obrigada, Priscila. Obrigada, Simone. É uma honra estar aqui com vocês. Estou à disposição. E ela esqueceu de falar que você é a avó daquela fofura. Pois é, esqueci. E mãe de pets, né? Mãe de pets. Não, isso verdade. Tem que contar, verdade. Né? É muito bom ser avó. Oi, Edela, é o melhor papel? É o melhor papel. Você pode estragar à vontade. É muito bom. Não tem responsabilidade. Que delícia. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui para conversar com a Edela sobre transtorno de estresse pós-traumático, conhecido pela sigla TEPT. A gente vai bater um papinho para a gente entender. A Edela é a melhor pessoa para contar para a gente o que é o TEPT, quais são as principais causas e como é que esse transtorno afeta a vida das pessoas. Certo, Edela? Certíssimo. Então, vamos lá. Conta para a gente o que é o TEPT, Edela. Bom, o TEPT é uma condição psiquiátrica e psicológica, né, que ocorre após o indivíduo passar por uma situação traumática, certo? Qualquer situação traumática que leve o indivíduo a ter um sofrimento muito extenso por muito tempo devido a esse momento que ele passou. O que a gente pode chamar de momento traumático? A gente pode chamar guerra, assalto, um acidente de carro, ver alguém passando por essa situação. Né? Não necessariamente eu preciso estar na situação. Se eu vivenciar, por exemplo, né, assistir um acidente ou um assalto, eu posso desenvolver um transtorno por estresse pós-traumático. Exatamente. É isso? Interessante. Muito bom. Edela, na pandemia, como que ficou essa questão do TEPT? Apareceram mais pacientes no seu consultório com essa demanda? Conta um pouquinho para a gente como que é. Então, a pandemia foi um evento traumático para muitas pessoas, né? Eu acho que todos nós tivemos muito medo de pegar Covid, medo de ficar doente, medo que os nossos entes queridos morressem. E muitas pessoas desenvolveram transtornos relacionados ao TEPT. Então, pessoas que se tornaram com transtorno de pânico, por exemplo, tiveram muito mais crises de pânico, medo de sair na rua, toque, transtorno obsessivo compulsivo, né, com limpeza, com higienização, isso foi muito comum. Então, a pandemia, sim, é um evento traumático também. Coletivo. Muitas pessoas desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático e estão em sofrimento até hoje. E muitas pessoas nem sabem disso. Muitas pessoas nem sabem. E pensando nisso também, né, a importância de levar esse conhecimento. Quais são os sintomas, né, mais comuns do TEPT? Como que a pessoa consegue identificar? Olha, as pessoas começam a ter um medo excessivo, né? A ansiedade aumenta muito, então tem episódios de sudorese, pesadelos, é muito comum no TEPT as pessoas terem pesadelos, ou insônia, não conseguir dormir, flashbacks do evento, então várias vezes aquele pensamento, aquela imagem do evento traumático aparece, então tudo isso são sintomas do transtorno de estresse pós-trauma. E desenvolve também, por exemplo, depressão, ansiedade, as pessoas ficam mais chorosas. Isso é o que faz parte, é o mais comum do transtorno do estresse pós-trauma. Eu tenho uma curiosidade. Você está falando que o TEPT pode causar pânico, depressão, ansiedade. Como é que a gente pode explicar para o pessoal que está nos assistindo a diferença? É sutil, assim, a gente perceber o que é depressão, o que é só pânico e ansiedade, o que é um TEPT, por exemplo? A gente precisa, em primeiro lugar, contar com um profissional especializado em transtorno de estresse pós-trauma para fazer essa diferença, né? Mas acho que de uma forma comum, o que mais aparece
de evidências para se ver é que a depressão e a ansiedade, ela não está ligada a um evento especial, né? As pessoas têm características, têm mais predisposição a desenvolver a depressão, tem um histórico familiar, às vezes, de depressão, e ela desenvolve a depressão. Ocorre de forma lenta, sutil, e enquanto que o TEPT não, você tem, a partir do momento que ocorreu o evento, a partir dali o indivíduo começa a ter flashback, pesadelo, e aí vai desenvolver a depressão e ansiedade se não tratar. A partir daí, então, a partir é como do se fosse evento. um marcador. Isso. Sim. E Edila, você tem algum caso, claro que, né, sempre mantendo todo o sigilo, mas algum caso que você possa nos exemplificar? Vários exemplos. Você pode ter, por exemplo, eu tive uma vez uma pessoa que ela desenvolveu um transtorno de estresse pós-trauma com a morte do cachorro de uma vizinha. Sim. Olha que interessante. Né? A morte do cachorro terceirizou o estresse pós-trauma. Exatamente. Quer dizer, aquilo fez com que ela tivesse muito medo e desenvolvesse ruminações, pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que ficam aparecendo na cabeça, né? Vem à mente o tempo inteiro, a morte do cachorro, a morte do cachorro, a morte do cachorro. E aí desenvolveu um transtorno de estresse pós-trauma, porque passou a não dormir, a ter flashbacks, a pesadelos, e etc, e etc, etc. Então, tem assim, desde um evento pequeno, aparentemente pequeno, porém impactante para aquela pessoa. Porém, extremamente impactante para aquela pessoa, até eventos grandes, por exemplo, um estupro, né, uma violência doméstica, um assalto à mão armada, e isso é muito comum numa cidade onde a gente vive. É muito comum mesmo, né? E a gente sempre tem essas queixas das pessoas, né, falando da violência, e isso, né, é algo que está cada vez mais tendo demanda no consultório também. Isso. Edila, você está falando da violência doméstica, né, de estupro, de assalto, e eu fiquei com uma curiosidade. Tanto crianças quanto adultos, eles podem sofrer de transtorno por estresse pós-traumático, e tem alguma diferença, por exemplo, a gente que trabalha na clínica, a gente sabe que a abordagem para criança, ela é específica, ela tem, né, estudos específicos, especializações específicas. Para adulto, para idoso, a gente entende. E na questão do TEPT, tem diferença? Por exemplo, se eu tiver os meus filhos, né, passarem por uma situação traumática, eu vou encaminhar para um profissional que atende criança e adulto, tem maneiras de tratar de forma diferente? Como é que é isso? Tem maneiras de tratar diferente, acho que a última pergunta sua é bem importante. E as características para criança e adolescente não tem diferença em termos de sintomas. Então, a criança também deixa de dormir, também rumina, também tem pensamentos intrusivos, ela também tem flashbacks, aumenta o medo, como um adulto. A diferença talvez esteja na forma de tratar, né? Como a criança, ela ainda está em formação, dependendo da idade, de cognições, né? De cognições morais, a gente vai trabalhar muito mais com abordagens mais comportamental, por meio de ferramentas, de instrumentos, como brinquedos, mas você vai trabalhar a questão comportamental dessa criança. Um ferramental mais lúdico, focado no comportamental. Exatamente, no comportamental. Então, técnicas comportamentais são muito bem-vindas. Claro que você também vai trabalhar com exposição, expor essa criança com muito preparo, com muito cuidado, às situações que ela viveu, e aí você vai tratar essa criança dessa forma. O adulto, ele tem adultos que também têm dificuldade de falar do trauma, né? É bastante comum isso. Mas ele consegue expor mais o que ele passou, o que ele sentiu, como ele viu. E ele tem a vivência concreta do trauma, né? Então, o tratamento, você vai trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, é a mais indicada para o TEPT,
sem sombra de dúvida, né? Vai trabalhar com exposição prolongada também, vai trabalhar com aceitação, né? Trabalhar muito com técnicas de aceitação, porque aquilo que a gente não consegue mudar, a gente tem que aceitar, e aceitar o fato, isso é muito importante. Então, a gente vai trabalhar também muito com essas técnicas, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental. Diferente, gente, e eu acho importante salientar isso, que às vezes a gente tem o transtorno de estresse pós-trauma complexo. Então, são essas pessoas que passam por várias situações de trauma e foram várias vezes abusadas, né, por longos anos, às vezes. Além disso, ainda sofre mais alguns percalços da vida, né? Então, mais um assalto, ou às vezes mais um acidente, mais um roubo dentro de casa. Então, eles vão acumulando eventos traumáticos e, com isso, a gente tem os traumas complexos. Então, essas pessoas desenvolvem, sabe, outros transtornos associados ao TEPT, que é o que a gente chama de TEPT complexo. Então, vai desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, vai desenvolver transtorno alimentar, é bastante comum, é um quadro bastante comum. Então, é comum vir com comorbidade, né? Isso. Sempre vem, a maioria das vezes vem já com outro transtorno. O TEPT complexo, assim, ele apresenta o trauma e apresenta, já desenvolveu outros transtornos associados ao transtorno de estresse pós-trauma. Edila, eu tenho uma pergunta, né? Quando você fala de flashback, uma pessoa, né, que passou por vários traumas, por exemplo, na infância, ela talvez, essa memória, ela vai ficar mais silenciada ao longo da vida, né? Como que é quando ela passa por um outro evento traumático e dá esse, né, vem essa, como que é esse, né, que tá lá adormecido, mas aí ressurge, né? O flashback, quando você traz, são memórias, lembranças? Falar de memória é uma coisa bem complicada, viu, Priscila? Porque a gente pode criar memórias, né, falsas e memórias reais do acontecido. E é por isso que a gente precisa de um profissional que vai ajudar a entender o que é real e o que não é real naquela história, né, contada pelo paciente. Então, o grande vilão do tratamento são as próprias memórias, né? Agora, o flashback, ele ocorre através de um gatilho qualquer. Ele pode vir, a pessoa tem lá, como você disse, adormecido a situação traumática e tem um gatilho, um evento na vida que puxa essa memória. E a pessoa lembra de um detalhe, entendeu? Ela revive. Revive toda aquela situação, ela revive, né? Então, sei lá, alguém foi estuprado com um cara de boné, por exemplo. Sofreu um abuso com uma pessoa de boné de óculos. Pode ser que pessoas de boné comuns na rua sejam um gatilho para aquela pessoa reviver tudo aquilo de novo, entendeu? A gente tem algumas situações, né, na pandemia mesmo, né, de muito abuso, violência doméstica, que eu fico aqui imaginando, né, quantos casos, né, de trauma se instalaram. Por exemplo, né, como é que as pessoas que estão no dia a dia de quem desenvolve um trauma pode ajudar, né? Porque às vezes eu vejo muito isso com as pessoas depressivas, o senso comum dizendo, é frescura, vai levantar e lavar uma louça, né? Vai fazer alguma coisa. E para a gente não cair, né, nessa questão de ser leviano com trauma, de não abordar isso ou não conseguir ajudar essa pessoa, essa criança ou esse adulto, esse idoso, enfim, qualquer pessoa que passa por um trauma, o que a gente pode fazer para orientar esses amigos, familiares, parentes, pessoas no relacionamento, para ajudar quem está passando por um trauma? Cada pessoa vai reagir de uma forma, Simone. Cada pessoa, a gente tem que pensar na pessoa que sofreu o trauma. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, depende muito de como essa pessoa está lidando com o trauma. A família, eu acho que o papel da família é o papel de acolhimento.
né? Mas também não é de vitimização, né? É de acolhimento. Então, acolher esse indivíduo, validar a dor dessa pessoa que passou por isso, dizer, puxa vida, eu entendo que isso é muito difícil para você, eu entendo que isso é muito doído, eu não consigo imaginar tudo que você passou, né? Porque é uma dor muito... Esse tipo de validação da dor do indivíduo é muito importante, tá? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, e mesmo o profissional de saúde mental, para não retraumatizar. Como é isso? Nos Retraumatizar aí? Houston, we have a problem. Como é que retraumatiza? Se você, às vezes... A gente pode agir como um gatilho pro nosso paciente, pode cliente? retraumatizar, porque você... Às vezes a pessoa está falando de, sei lá, vamos pegar um abuso infantil. A pessoa está contando de um abuso infantil. E o profissional quer, naquele momento, saber de todos os detalhes, fica muito mais curioso do que o necessário, né? E a gente, enquanto profissional, se você souber, o menino, você sabe o que é um abuso, você sabe o que é um abuso. Não precisamos fazer o indivíduo passar por aquela situação de novo para eu sentir como aquilo é difícil, entendeu? Só ver a sinopse do filme, a gente já sabe, não precisa assistir o filme inteiro. Exatamente. Né? Então, isso é retraumatizar. Então, tanto o profissional de saúde, como pessoas, como amigos ou como familiares, pode retraumatizar o indivíduo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, minha dúvida com retraumatizar. Ficar insistindo na mesma tecla, o assunto sempre voltando, sabe? Por exemplo, vamos supor que a minha amiga sofreu um abuso na infância. Eu fiquei, amiga, como é que você está com relação ao seu abuso na infância? Nossa, você está assim por causa do abuso na infância. Exatamente. E aí eu fico o tempo todo insistindo naquela tecla ali, achando que eu estou tratando, mas não, eu estou retraumatizando, não deixo a pessoa seguir a vida. A pergunta mais importante a ser feita nesta hora é: você quer falar sobre isso? Sensacional. Perfeito. Né? Respeitando sempre o espaço do outro, o tempo do outro. Eu ouvi você falar uma vez uma coisa que me marcou, que é como que a gente ajuda essa pessoa, esse paciente, essa pessoa que passou por trauma, a viver uma vida apesar do trauma. Né? Embora tenha acontecido aquilo, eu ouvi isso de você, né? Nosso papel talvez seja ajudar a fortalecer essa pessoa para seguir a vida. Para seguir a vida apesar de tudo. Apesar de tudo, né? Exatamente. É bastante difícil, é muito difícil. E eu acho que a gente tem que olhar para essas pessoas com compaixão, né? Perfeito. Com compaixão. Compaixão, eu aprendi há pouco tempo a diferença de você ser empático ou de você ter compaixão, né? A empatia, eu posso até me colocar no teu lugar e falar, eu já estive aí, eu sei o que você está sentindo e tal, mas ainda tem um certo distanciamento. Na compaixão, você quer realmente fazer alguma coisa para ajudar, né? aquela pessoa. Tem um videozinho, né, da Brené Brown, acho que vocês, não sei se vocês já viram, mas que ela fala sobre a simpatia e a empatia também, né? É a diferença, né? Quando você acolhe, você tá junto, você dá um lugar de escuta, você ouve, né? Agora... Isso é muito importante e é muito difícil de se fazer, né? Sim. E eu acho que eu costumo falar para os meus pacientes, para os familiares dos meus pacientes, porque a gente está falando do TEPT de alguém que passou por uma situação traumática, mas a família, a gente não pode esquecer dessa família. Porque a família, ela passa o trauma 2 vezes. Então, por exemplo, sei lá, a filha sofre um abuso, né? Sequestrada, um estupro, sei lá. E a mãe vai socorrer. Essa mãe sofreu 2 estupros. O da filha e o que ela imagina que a filha passou. E é a filha dela. Então, a gente tem que olhar para a pessoa que passou pelo trauma e para esta família. Porque essa família costuma desestruturar, começa a ficar com medo, começa a ter hipervigilância para não repetir aquele evento com o seu ente, né? Com a sua filha. Então, fica cuidando, fica controlando, não deixa sair.
se preocupa com a roupa que vai vestir, você entendeu? E fica retraumatizando toda essa situação novamente, entendeu? A gente precisa olhar, quando acontece um evento traumático, você olha para o paciente e olha para todos os membros dessa família, para todo mundo que foi envolvido. E terapeuticamente, a gente indica terapia familiar, ou cada um com seu terapeuta, com seu psicólogo, com seu psiquiatra, enfim. Depende do trauma, né? Se o trauma foi ocorrido com a família toda, é muito importante que todos falem do seu ponto de vista em sessões familiares e multifamiliares, certo? Agora, se a gente está falando de um evento isolado com algum ente querido, a gente aconselha fazer isso de forma separada. Tá. Porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua culpa, porque a culpa também é uma emoção que vem muito associada ao trauma. Eu não devia ter passado lá, naquele momento eu não devia estar naquele lugar, entendeu? Eu fui assaltado porque eu passei ali, naquele lugar, por que eu não virei a rua antes? Então a gente começa umas justificativas para aquele evento, e a gente é culpado, nunca é quem fez o trauma, né? É sempre a gente que é culpado. Então, para trabalhar com as culpas, a gente precisa separar essa família e cada um com o seu terapeuta. Vai. Nossa, tantas perguntas que surgem, né? Esse assunto é tão importante. Edila, mas eu estava aqui pensando, existem grupos de apoio a pessoas que tiveram, né, que passaram por um TEPT, grupos de apoio para familiares? Eu não conheço ninguém assim especial, algum lugar especialmente para o transtorno de estresse pós-trauma, né? A gente tem profissionais que trabalham e são alocados para situações traumáticas. Por exemplo, lá o incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, muitos profissionais foram chamados e foram alocados para ir trabalhar com essas pessoas que estavam passando por aquele estresse todo, né? Porque a gente precisa, não pode esquecer de uma coisa. A gente tem que prevenir o TEPT. A gente não consegue prevenir o acontecimento. O acontecimento. A gente tem que prevenir o TEPT. Então, quanto antes você atender alguém que passou por uma situação de estresse, melhor. Oi, Edila, nisso envolve também psiquiatria, medicação? Como é que é, né, esse trabalho casado, medicamentoso, com psiquiatra e os psicólogos para prevenir? Sim. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Entram todos os profissionais nessa situação. Nós temos uma situação traumática, quanto antes você medicar, no sentido de não deixar ele fazer um pareamento da situação traumática com taquicardia, com medo, com tudo, melhor. Não associa aquele evento à descarga física, emocional. Exatamente, aos sintomas físicos que aparecem, né? Então, quanto antes, melhor. Então, o psiquiatra imediatamente é o profissional que entra junto com a gente para trabalhar. Olha, o tempo passou voando. Muito rápido. A Fê aqui vai nos trazer. Nós temos uma lembrança do Emocionalmente Sã para você. Ai, obrigada, olha que aqui. lindo. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, gente. Olha, foi muito Edila, bom. Que é uma grande amiga, né? Uma excelente profissional, uma grande amiga nossa de longa data. E autora, né? Tem os autora, livros da exato. Edila aqui, ó. Ciclos de manutenção em terapia cognitivo-comportamental e guia prático de formulação de casos. Edila, depois, já está autografado, dedicado a mim, e agora eu vou pegar o outro, tá, gente? Então, quem quiser conhecer, esses 2 livros estão pela sinopse, né? Pela sinopse. São livros sensacionais, assim, para o profissional que quer conhecer terapia cognitivo-comportamental, a nossa dica é: conheça o CTC Veda e leia os livros que a Edila é autora, também com outros colaboradores, vocês vão se impressionar. Beijos para todos, todas, todes, e nos vemos no nosso próximo Beijo, encontro. pessoal, até o próximo encontro. Edila, brigadão, lindona. Obrigada, tchau. Tá bom. Vamos então à nossa dica psi de hoje.
Eu sou Carla Fragomeni, sou psicóloga, especialista em Mindfulness, atenção plena. E hoje eu gostaria de trazer a importância da gratidão. A gratidão é um exercício diário que faz uma diferença enorme nas nossas vidas. A nossa natureza, ela tende a olhar para o negativo. Existe em nós uma estrutura chamada Negativity Bias, o viés de negatividade. Ao entrar no ambiente, nós vamos direto procurar o que está errado aqui. Isso é da nossa defesa. Nós somos assim pela nossa própria segurança. Só que isso, muitas vezes, na questão da ansiedade, como que desembesta em nós. E nós estamos, muitas vezes, ficando com uma mente que reclama demais ou que vê coisas erradas em excesso. Felicidade, hoje, é considerado uma habilidade. Não é algo que eu tenho ou não tenho. É uma habilidade. Se é uma habilidade, nós temos como cultivar e melhorar os nossos estados de felicidade. Uma dica bem prática e uma sugestão para você fazer com você e com seus filhos, tá? É toda noite buscar coisas pelo que você seja grato naquele dia. Quando chegar de noite, eu fazia isso todas as noites ao colocar meu filho para dormir. Eu perguntava, filho, pelo que você é grato no dia de hoje? No início ele só dizia nada, foi horrível, a escola e tal. E eu insisti. E aí nós começamos a fazer isso juntos. Isso se tornou um ritual meu e dele. Todas as noites eu perguntava, pelo que você é grato no dia de hoje? Até que ele começou a responder. Então ele foi dizendo pequenas coisas que a gente vai se lembrando do dia que nem lembramos. Então o almoço estava muito bom. Teve um olhar afetuoso dessa pessoa comigo, um sorriso. Eu senti muita alegria quando eu vi um ipê amarelo no meio da rua e percebi. Então, depois de um tempo, ele já falava por um tempão e eu também, sobre o que eu era grata naquele dia. E isso nos prepara também para dormir melhor, para desmobilizar o estresse do dia e vai também trazendo um treinamento mental realmente para que nós possamos olhar e reconhecer coisas que nos fazem mais felizes. E isso faz uma enorme diferença. Então, pelo que você é grata no dia de hoje, vamos seguindo cada vez mais emocionalmente sãs.